E aí galerinha, beleza? Como primeiro vídeo do canal, hoje a gente vai falar da SNK Playmore, uma das mais importantes empresas de games e tecnologia do mercado. A SNK Playmore é uma abreviação de Shinhonkaku, Projeto Novo Japão, uma empresa que foi fundada em 1978 em Osaka por Eikichi Kawasaki, com o propósito de criar e produzir programas eletrônicos e componentes de informática para uma série de usos. Não demorou muito tempo para que a empresa lançasse o seu primeiro fliperama, em 1979, com o jogo Osmar War, um chute espacial vertical ao estilo Space Invaders. No jogo, o jogador controla uma nave espacial que tenta se defender de meteoros, cometas e UFO. Em vez de vida, ao jogador é dada uma reserva de energia que constantemente vai se desgastando, se atingido pelo inimigo. Faz com que o jogo pare momentaneamente enquanto uma grande quantidade de energia é esgotada. De vez em quando, uma nave-mãe vai aparecer e chocar com a nave espacial do jogador, fazendo com que a sua energia recarregue. No mesmo ano, também foi lançado Safari Wars, um jogo de corrida com uma mecânica extremamente simples, numa espécie de labirinto florestal. No jogo, você deve desviar de um carro branco, que se aproxima entrando nos labirintos do Safari. Quando a primeira formação de pontos é extinta, dois carros opostos aparecem para você a partir da tela superior. Você deve evitá-los e passar por cima de leão e serpentes, a fim de marcar pontos de bônus. Nos anos 80, a empresa melhorou a qualidade de seus arcades, com o shooter espacial Vanguard, de 1981. Esse ano também marcou a fundação da divisão da SNK nos Estados Unidos, com a intenção de lançar os seus fliperamas na região. Em 1986, a SNK já havia produzido 23 jogos em arcade, sendo seus maiores sucessos Mad Crash, de 1984, Alpha Mission, de 85 e Psycho Soldiers, esse último um jogo de plataforma 2D, e foi o primeiro a ganhar uma versão para videogames caseiros, o Nintendo 8 bits, em 1987. A versão arcade era bem mais superior, mas a versão NES foi bem popular. Nesse jogo continua a história de Athena, onde a personagem Athena é uma deusa. Em tempos modernos, a garota chamada Atnazamia reencarna na tal deusa e sempre está disposta a ajudar a humanidade com seus poderes psíquicos, mas sem deixar de lado a sua carreira de ídolo pop, coisa que fica visível com as canções tocadas durante o jogo. Com a aparição de forças malignas no Japão, Athena junta forças com Sia Kenso para acabar com toda essa atrocidade. Mas sem dúvida o game mais popular dessa época foi Caro Warriors, também em 1986, porque aproveitava o sucesso de Rambo nos cinemas e mostrava um shooter de guerra com visão aérea, ao estilo Commandos. No jogo, o jogador assume o papel dos guerreiros chamados Ralph e Clark, que devem tentar chegar à Vila Ikari, unidade inimigas que tenta matar o jogador, incluindo ataques, soldados inimigos e helicópteros. Uma série de power-ups ao longo do caminho ajuda o jogador a conseguir a vitória. Caro Wars foi o primeiro jogo de videogame popular a usar rotativos joysticks, aqueles que podem ser girados para, além de seu empurramento em 8 direções. O jogo também conta com 2 botões, um para arma padrão e outro para arremessar granadas. Isso permitiu com que 2 jogadores jogassem cooperativamente e usassem veículos. O título fez bastante sucesso e ganhou vários ports para videogames e computadores da época e teve ainda 2 sequências. No final da década de 80, a SNK começou a produzir gabinetes para arcades, revolucionando o mercado com um novo sistema lançado em 1990, batizado de Neo Geo MVS. Naquela época, os gabinetes ofereciam apenas um jogo, e para trocá-lo era necessário mudar todos os seus componentes internos, ou a máquina toda por outra, o que dava um trabalhão para os seus operadores. O gabinete Neo Geo MVS usava o sistema de cartuchos, igual do videogames caseiros, era muito poderoso, com opções de 3 jogos diferentes rodando na mesma máquina, bastando trocar o cartucho placa e apertando um interruptor dentro do gabinete. Não é necessário dizer que a invenção foi um sucesso, explosivo nas casas de botecos que tinham fliperama. A SNK logo percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos, e como muitos jogadores desejavam ter um arcade em casa, ela resolveu dar mais um grande passo, adaptando a placa MVS para a formação de um console doméstico, fazendo com que os jogos fossem exatamente iguais.
aos do fliperama. Nascia então o Neo Geo AS, Advantage Entertainment System. O Neo Geo funcionava exatamente igual a MVS. Dentro do videogame apenas o processador. Todo o resto estava dentro do cartucho. Isso resultou em um fato curioso, que acabou se tornando uma periculosidade da Neo Geo. O cartucho era quase do mesmo tamanho que o videogame. Cada controle era também do tamanho do próprio console e desenhado para parecer com um controle de arcade, com uma manivela, com bolinhas e tudo. Enquanto grandes botões, ao contrário dos botões direcionais e delicados do controle da época, ele também tinha os mesmos dois processadores de 16 bits e outro de 8 bits, com a placa som Yamaha e com 15 canais de som. Porém, o Neo Geo tinha um defeito grave: era muito caro. O seu preço exatamente alto em comparação aos outros videogames da época. Apesar de ser para poucos, o videogame impunha respeito, tanto pelo tamanho quanto pela altíssima qualidade dos jogos, que eram idênticos ao do fliperama. Os seus cartuchos também eram enormes, assim como os controles do próprio console. Anos antes do surgimento do primeiro PlayStation, a Neo Geo já usava cartões de memória removíveis para salvar os seus jogos, que inclusive também eram compatíveis com vários outros arcades. O console sempre foi reconhecido pela alta qualidade de seus jogos, em especial os de plataforma, como o clássico Metal Slug. A história de Metal Slug se passa no século XXI, onde dois grupos militares estão em guerra. A grande realidade é que a história desse jogo pouco importa, mas é uma sátira do cenário militar. Eles inventaram uma guerra de facção entre rebeliões e o governo, mas na realidade o jogo é uma analogia à Segunda Guerra Mundial, evidente nas armas quanto nos cenários. O símbolo dos inimigos é um X, mas é claramente uma ilusão à suástica. O intuito é simples: matar, matar e matar. Sair atirando em qualquer coisa que se mexa na tela, tal como o Contra do Super Nintendo, só que com gráfico e jogabilidade e som muito melhores, até pela capacidade gráfica do Neo Geo, que era muito superior ao do Super Nintendo. Mas certamente o que marcou a Neo Geo e a própria SNK foram os jogos de luta que vieram após o sucesso esmagador de Street Fighter 2 da Capcom. Foi no final de 1991 que a empresa lançou o seu primeiro game do gênero, o famoso Fatal Fury, que seguia a mesma fórmula do jogo da rival, mas com algumas inovações, como a apresentação de dois planos e movimento para o personagem, uma história bem mais elaborada. O jogo conta com apenas 3 personagens: os irmãos Terry e Andy Bogard e os amigos dele, Joey Higashi. Junto eles então no torneio King of Fighters. Joey ambiciona querer se tornar o maior lutador do mundo e não medirá esforços para provar isso. Terry e seu irmão, no entanto, entram no torneio com outros planos. Estão atrás do organizador secreto do torneio, o chefão do crime organizado, na cidade de Saltland, Gizzy Howard. Gizzy matou o pai de Terry e Andy quando os mesmos eram pequenos e juraram vingança. A história é típica de filmes americanos, bem clichê, mas assim os 3 personagens principais tinham muito carisma e fez muito sucesso, principalmente nos jogos que viriam depois. Mas voltando ao Neo Geo, o console fliperama foi ao lar de muitos games de luta, como Art of Fighter. O jogo é situado em meados de 1970 e o Sakazaki e seu melhor amigo, também rival, Robert Garcia, estão tentando achar o irmão de Ryu, Yuri Sakazaki, que foi sequestrado por Mr. Big, porque Ryu recusou o convite de trabalhar para a máfia e para atiçar Mr. Karate, o pai e o criador do estilo de karatê Kyokugen, estilo extremo. Seguindo essa linha, eles se aventuram por todo o Saltland, derrotando adversários até finalmente conseguir achar o esconderijo de Mr. Big. O final do jogo, cujo eu não vou comentar no momento, acaba num corte súbito e só é inteiramente mostrado na abertura de Art of Fighter 2, fazendo com que o jogador ficasse perguntando quem diabos era Mr. Karate. Samurai Shodown, que se chamava Samurai Spirit no Japão, ofereceu uma jogabilidade inovadora e diferente de todos os outros títulos lançados na época. Até então, os jogadores curtiram jogos e pancadarias simples, como golpes especiais e lutas corpo a corpo, até finalmente chegar a SNK com um game que colocava armas e animais em um estilo de jogo diferente. Nele havia uma barra chamada Rage,
que se completava à medida que os personagens recebiam danos. A partir dela, os golpes especiais e feições dos personagens mudavam, como se fosse um momento de fúria de cada um dos lutadores. Mas foi em 1994 que era lançado o jogo de maior prestígio da empresa, o que viria a ganhar sequências a cada ano até 2003, o The King of Fighters. O título foi um grande sucesso e trazia novidades interessantes, como a opção do jogador montar a equipe de 3 lutadores, além de um elenco de personagens vindo de outros jogos de luta da SNK, e até outros gêneros como Ikari Warriors e Psycho Soldiers. Em 1994, o mundo sofreu várias mudanças e a tecnologia avançou bastante. Porém, no mundo das lutas, mais uma eclosão dramática ia acontecer. Este ano, o homem conhecido como Rugal Bernstein começou a agitar o mundo. A corrupção dele como um líder do mercado negro perecia em armas e tráfico de drogas. Eram insuperáveis e ainda era conhecido por muitos como um dos homens mais ricos do mundo. Rugal, entediado por não ter ninguém com coragem para enfrentá-lo, teve uma ideia ousada. Ele ordenou uma das secretárias pessoais, Maturi, para ir ao redor do mundo e entregar 8 convites para certas pessoas. Esses convites eram muito inclusos, em envelopes brancos, com selos vermelhos marcados com o sinal de Rugal. Ele queria retomar o velho torneio The King of Fighters, que havia acontecido em 1991, administrado por Gizzy Howard. Porém, ele criou algumas regras novas este ano. Em vez de lutas 1 contra 1, o novo sistema de competição incluiu batalhas entre times de 3 pessoas. As lutas aconteciam entre estes times assim: se um dos parceiros fosse derrotado por um dos parceiros do outro time, o próximo parceiro entra para lutar com o vencedor. E assim vai até todos os 3 parceiros de um time serem derrotados. Porém, antes do torneio começar, um homem poderoso decidiu desafiar Rugal, pronto para lutar até o fim e terminar com sua estúpida missão. Claro que Rugal não foi sequer intimado. Depois de dias, começou o novo torneio, The King of Fighters. 8 times entraram, representando 8 países diferentes: Japão, Itália, México, Brasil, China, Coreia, Inglaterra e Estados Unidos. A maioria dos personagens vieram de outros jogos da SNK, como Time Itália, que é composto pelos 3 heróis do primeiro Fatal Fury. 2 heróis do Art of Fighter estão presentes como o mentor e pai de Ryu, Takuma Sakazaki, formando o time México. Time Coreia inclui Kim Kapuan de Fatal Fury 2, como o líder dos 2 criminosos condenados que ele estava tentando corrigir, Shang Koehan e Choi Bond. O time da Inglaterra é uma mistura de lutadores dos jogos Fatal Fury, mais Shiranui e da série Art of Fight, Yuri Sakazaki King. Os 2 heróis do jogo, Psycho Soldier, Athena Azamiya e Sie Kenson, formam um time da China, junto com seu mentor, Shin Gentsai. O time do Brasil é composto pelos personagens Clark, do primeiro Ikari Warriors, e o personagem Ralph Jones, do primeiro Ikari Warriors também, e seu comandante Raiden. O jogo apresenta 2 times compostos apenas por novos lutadores. O time Japão, que incluía Kyo Sakazaki, Benimaru Nikaido e Goro Daimon, e o time Estados Unidos, composto por Heavy G, Luke Glauber e Brian Blatter. E assim surgiu The King of Fighters. Apesar do Neo Geo não ser um console muito popular, a SNK fazia bastante dinheiro com seus jogos de luta, mas no fim dos anos 90 o gênero foi perdendo força e preferência dos consumidores. O próprio mercado de arcade e fliperama perdia o seu espaço. Agora, com videogames mais poderosos que ofereciam experiências tridimensionais, coisa que o Neo Geo era incapaz de fazer. Em janeiro de 2000, a SNK passava por uma crise financeira e acabou sendo comprada por uma empresa que produz jogos pachinko, máquinas de tipo caça-níqueis para ganhar prêmios em dinheiro, a Aruze, que começou a produzir suas máquinas com os populares personagens dos jogos da produtora. Foi nessa época que saiu Capcom vs SNK, jogo que juntava personagens das 2 empresas. Chegou a fazer sucesso, mas a maior parte dos lucros foram para a Capcom, que desenvolveu o jogo. A SNK também lançou sua versão. As coisas iam de mal a pior, e foi quando o fundador original da SNK, Eiichi Kawasaki, deixou a companhia junto com outros executivos e fundou uma nova empresa em 2001, a Playmore. Em outubro de 2001, a SNK entrou em colapso e pediu falência, colocando os direitos da propriedade intelectual de suas franquias em licitação. Durante esse período, a SNK licenciou o uso de produtos de sua franquia para várias outras empresas, como a Aerolith, que criou
a KOF de 2001 até 2002, a Mega Enterprise, que produziu Metal Slug 4, e a Noise Factory, que fez o Son Goku 3. A linha de produção do Neo Geo foi descontinuada em 1997, mas os jogos oficiais, tanto para arcade como para console, foram lançados até 2004, sendo que o último título SNK para o sistema foi o Samurai Shodown 5 Especial, em 2004. Foram longos 14 anos com jogos cultuados até os dias de hoje, com a intenção de recuperar o seu filho perdido. Eiichi Kawasaki, agora dono da Playmore, comprou todos os direitos intelectuais no final de 2001 e começou a recontratar esses funcionários. Ele também comprou a Base of Soft, rebatizando como SNK Neo Geo Company em 2003. Toda essa salada foi rebatizada virando SNK Playmore, quando Kawasaki recuperou os direitos de usar o nome da SNK novamente. Apesar de ainda existir e de contar com boa parte de sua equipe original, a SNK Playmore está longe de ter a mesma popularidade ou nível de qualidade que ostentava em 1990. As coisas só pioraram com a tentativa desastrada de lançar novos sistemas, como o Neo Geo CD de 1994, que apesar de jogos mais baratos, tinha um drive CD-ROM extremamente lento e loading times muito gigantesco. A placa Hyper Neo Geo 64 1997 para jogos em 3D para arcades, que não teve chance contra as placas mais poderosas da Sega e da Namco, e os portáteis Neo Geo Pocket de 1998 e o Neo Geo Pocket Color de 1999, que foram dois grandes fracassos. O último jogo da SNK Playmore foi The King of Fighters 13, lançado em 2010, inicialmente para arcades, usando a placa Titan Typer X2, ganhando versões para Xbox 360 e PlayStation 3, e mais recentemente também para PC. O jogo foi muito bem recebido pela crítica e pelos fãs, com uma estrutura que lembra games como BlazBlue e Street Fighter 4. O jogo continua a história que foi contada em The King of Fighters 11, quando o lutador Ash Crimson absorve os poderes de dois dos descendentes do clã que selaram Orochi há 1000 anos atrás, Shizuru Kagura e Origami, enquanto que Okunazagi é o próximo alvo. Recentemente, a SNK revelou a produção de The King of Fighters 14, que será lançado ainda este ano para PlayStation 4. Esse é o primeiro jogo da série com lutadores construídos em 3D e lutas em 2D. A fórmula que vem fazendo sucesso em Mortal Kombat X e Street Fighter V, essa está sendo a KOF muito aguardada, já que tem muitos trailers na net com personagens da série em desenvolvimento, mas irei contar uma outra hora para vocês, porque quero fazer aqui no canal uma série especial sobre a história de KOF e um gameplay para vocês. Apesar do futuro incerto da SNK Playmore, nós teremos sempre como seu legado a sua maior criação cultuada até os dias de hoje, o Neo Geo, o primeiro e o único videogame que também é na fliperama, considerado um sistema impressionante para a época, que depois de mais de 20 anos ainda atrai a atenção de colecionadores e jogadores de todo o mundo, e sua rica galeria de jogos de estilos variados e com diversão e entretenimento. E esperamos que essa excelente produtora continue inovando o mundo dos games. E aí galera, o que vocês acham sobre a SNK? Qual jogo te marcou mais? Quais dos jogos você gostaria que estivesse aqui no canal? Curiosidades sobre games e animes? Deixe seu comentário, não deixe de dar aquela curtida no canal e se inscrever para dar aquela força para continuarmos postando mais vídeos e curiosidades do mundo dos games e animes. E não perca a história de KOF Fatal Fury Art of Fight aqui no nosso canal. Valeu!